A classe de exatidão, gente, ela é um conceito que ele foi variando ao longo do tempo. E a gente pode separar em dois grandes segmentos, né? A gente pode separar a norma que é da década de 90 e a norma de 2015 para frente. Inclusive hoje, a mais atual é de 2021, tá? A norma de transformadores de corrente. E qual que é a diferença básica? E por que que você tem que saber as duas normas? Por quê? Hoje você ainda vai encontrar muitos transformadores de corrente com dados de placa da década de 90. Então você tem que saber se aquele TC pode ser reaproveitado num futuro, retrofit da subestação, o aumento de carga da subestação, ou alteração das características da proteção da sua subestação. E a norma nova você tem que saber, lógico, para dimensionar novos sistemas, tá? Na placa antiga, havia um dado da classe de exatidão, que era o seguinte. A classe de exatidão era o seguinte, ó, 10B100, ok? Sendo que, o que era o 10B100? 10 era a exatidão, isso aqui é o quê? 10%. Quer dizer que esse transformador de corrente vai ter um erro máximo de 10% entre o sinal que chega no primário e vai para o secundário, desde que você respeite as características nominais, inclusive a carga conectada. Se você passar da carga conectada, naturalmente ele não vai mais entregar esse erro máximo de 10% aqui. O B sinalizava, né? Isso eu estou tratando, gente, transformadores, classe de exatidão para transformadores de corrente de proteção. Afinal, quando você está fazendo o projeto da subestação, os TCs e os TPs que você vai dimensionar especificamente de média tensão, vai ser TPs para proteção. Os TCs de medição, quem instala é a concessionária, né, para medição e faturamento dela, perfeito? Então, não é que eu não possa falar também do de medição aqui, tá? Aqui quer dizer que é um TC de baixa impedância, afinal, é importante que o TC tenha baixa impedância para que eu consiga atingir, né, valores de tensão de saturação mais elevados, né? E eu tenho também a tensão de saturação. Gente, o que leva o transformador de corrente a saturar não é corrente, é tensão. Então, o que acontece? Saturação, gente, é um fenômeno que acontece no transformador de corrente, que é quando, o próprio nome já diz, ele satura. Eu tenho um fluxo tão grande no núcleo ferromagnético desse transformador de corrente, de maneira que ele não consegue mais perceber variação de fluxo, ou seja, saturou o núcleo, já está totalmente orientado ali, os dipolos magnéticos, e aí o que acontece? Ele satura. Quando ele satura, naturalmente, o sinal que chega no primário e vai para o secundário, ele já não chega muitas das vezes mais. Eu tenho saturação parcial até uma saturação total do transformador de corrente. Qual que é a consequência? Por exemplo, pode estar circulando uma corrente de curto-circuito no TC, no sistema elétrico, e no secundário não está chegando corrente nenhuma, porque o transformador de corrente saturou. Então, quando a gente está fazendo o dimensionamento do transformador de corrente, a gente tem que garantir que o TC não sature. Mais especificamente, nós temos que garantir que, quando estiver percorrendo a pior corrente de curto-circuito no sistema, mediante a carga que eu tenho conectada aqui no secundário do TC, ó, vai sair lá o S1, S2, eu tenho que garantir que a tensão máxima que apareça aqui nos terminais, ó, em volts, não seja superior a esse valor de placa, tá? Então, basicamente, o trabalho do projetista é esse. E, na norma nova, a característica, né, vamos falar assim, relativa à saturação é diferente. O TC agora ele vem com um dado de placa que é a potência nominal do TC, 25 VA, 10 P20. E o que quer dizer isso especificamente hoje? Hoje o TC não vem mais com a tensão de saturação diretamente expressa na placa. Ela tem que ser determinada. Então o que vem? Vem esse dado aqui, que é a potência em VA do transformador de corrente, ok? Vem com a classe de exatidão, ainda que é os 10%, e vem agora um P20, que na verdade ele é o fator de multiplicidade. Ou seja, fala na placa agora quantas vezes a sua corrente nominal ele vai aguentar sem saturar
se conectado no equipamento à sua carga nominal. Ou seja, se eu tenho um transformador de corrente de 100 para 5 e está conectado, 25 VA nesse TC, então eu tenho 25 VA conectado, quer dizer que se passar 20 vezes 100 amperes nesse TC, ou seja, 2.000 amperes, quer dizer que esse transformador de corrente vai entrar, vamos falar assim, no seu joelho. Ele vai começar a saturar para correntes maiores ou iguais a esses valores. Ou seja, o sinal que chega no seu primário não vai ser mais fidedigno, ao sinal que está chegando no primário. O que chega no secundário não é mais fidedigno ao primário por fatores de saturação. Vai ter distorção no sinal de corrente que entra no primário e que vai para o secundário. A gente tem que entender esses dados de placa novos e antigos para a gente poder dimensionar o transformador de corrente, tá, gente?